Atenção, esse vídeo contém spoilers. Exibido pela HBO, o terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us mergulhou nas consequências do chocante morte de Joel. O capítulo buscou equilibrar o luto de Ellie e Tommy, a reconstrução de Jackson e a iminente decisão sobre a vingança ou não contra Abby e seu grupo, uma tarefa ambiciosa dado o peso do episódio anterior. A abertura traz uma imagem forte, os restos de infectados queimados em Jackson, simbolizando o rescaldo emocional deixado pela tragédia. Mas logo a narrativa avança 3 meses, uma escolha do showrunner Craig Mazin que, apesar de impulsionar a trama, comprime de forma questionável o luto dos personagens. E essa decisão sacrifica a oportunidade de explorar mais profundamente o impacto imediato da perda, como foi na cena que Tommy se despede de seu irmão. Tentando conciliar o luto individual, a dinâmica comunitária, a introdução dos Serafitas, que é uma facção crucial para a temporada, e a preparação para a jornada de vingança, o episódio acaba por diluir seu impacto. Sim, funciona como ponte narrativa, estabelecendo os próximos passos de Ellie, mas falha em entregar a oportunidade emocional esperada para dar sequência a um episódio tão impactante. E essa fragmentação de foco prejudica a ressonância emocional e deixa uma sensação de superficialidade. Mas antes da gente continuar, aproveite que está aqui e já deixe seu like, que assim você ajuda o canal a crescer e aparecer para mais pessoas, e também já se inscreva no canal, que aqui estou trazendo um papo para vocês de episódio a episódio. E já me segue lá no Instagram e também na Twitch. Os links vão estar aqui embaixo. E dito tudo isso, vamos ao vídeo. Tá tudo bem. Você tá no hospital. O salto temporal de 3 meses surge como uma das decisões mais questionáveis. O salto sacrifica a exploração do impacto imediato da morte de Joel. O luto, sendo um tema complexo, é tratado com aparente pressa, quase como fosse um obstáculo narrativo a ser superado para que a trama principal possa avançar. A falta de um velório ou de um processamento coletivo mais aprofundado soa como uma oportunidade perdida, especialmente vindo numa série que no primeiro ano brilhou a lidar com momentos de quietude e dor. A sessão de Ellie com a terapeuta Gale, novidade da série, promete algo a mais, mas entrega um pouco. Bella Ramsey retrata Ellie se escondendo atrás do sarcasmo, fachada compreensível, mas que o roteiro não explora o desafio suficiente. Neste episódio, a série mostra a máscara, mas hesita em aprofundar o que está por baixo. A mudança sutil na expressão da atriz ao fim da cena sugere um conflito interno, mas o episódio não o aprofunda, perdendo a chance de enriquecer a personagem. A sequência em que Ellie visita a casa vazia de Joel é carregada de potencial emotivo. Os objetos deixados, como relógio, ferramentas e roupas, evocam a nostalgia e a presença ausente de Joel. A ideia de que memórias cabem simbolicamente em poucos objetos é poderosa, contudo a transição dessa contemplação para a decisão quase imediata de buscar vingança soa abrupta. Aqui falta uma ponte narrativa mais sólida, uma exploração mais matizada da mistura de dor, raiva e confusão que levaria Ellie a canalizar seu luto nesse caminho. O episódio parece usar o luto mais como um gatilho conveniente para a trama de vingança do que como um tema a ser explorado da sua complexidade, enfraquecendo a profundidade emocional da motivação da sua protagonista. Paralelamente ao luto individual, Jackson busca retomar a vida e manter sua aparência de normalidade. Vemos esforços de reconstrução e até um jogo de beisebol infantil, e essa tentativa de retratar a resiliência é compreensível, mas a execução causa estranhamento. A tranquilidade aparente contrasta com a tragédia recente, e esse contraponto cria algo para a narrativa que torna a normalidade retratada artificial, minimizando o peso dos eventos. A decisão sobre a vingança ser levada a um conselho comunitário busca aprofundar a organização social de Jackson. A ideia de uma democracia pós-apocalíptica é interessante em teoria, mas na prática transforma o que deveria ser uma decisão carregada de tensão em um processo burocrático que retarda o ritmo. O drama se dilui em discursos e votações, e a urgência visceral de Ellie parece desconectada da lentidão do processo, prejudicando o impacto. Inconsistências na lógica interna também surgem. Um exemplo, o mais notório, é o portão aparentemente desprotegido que facilita a fuga de Dina e Ellie. Em um mundo onde a segurança é vital, a existência de uma falha tão básica soa implausível e excessivamente conveniente para o roteiro. No episódio, Dina surge como suporte emocional para Ellie, e a relação é central para a decisão de partir. E aqui, Isabelle Merced entrega performance carismática e sua química com Ramsey ao ponto alto. Embora a dinâmica ofereça momentos genuínos de ternura, falta de algo que justifique a decisão drástica de Dina de abandonar toda a sua vida para seguir Ellie numa missão perigosa. A partida de Ellie e Dina, contrariando o conselho, deveria ser um clímax de tensão, contudo a execução sofre da mesma pressa narrativa.
A fuga facilitada pela ajuda inesperada de Seth parece mais conveniência de roteiro do que algo mais desenvolvido. A justificativa de Seth para acreditar que a morte de Joel não pode ficar impune soa como uma solução apressada. O capítulo também introduz os Serafitas, a facção religiosa extremista que rivaliza com a WLF. A apresentação do grupo como uma cultura distinta, onde eles têm os assobios, fervor religioso é intrigante e estabelece ameaça futura, porém sua introdução parece desconectada do núcleo da história. O luto de Ellie, dinâmica de Jackson e a adição desse elemento, embora necessária, dispersa ainda mais o foco já fragmentado. Com um ritmo geral morno, este episódio acaba sendo sua característica definidora. A tentativa de equilibrar introspecção, avanço na trama e expansão do universo falham em criar um fluxo do que estava sendo contado. O episódio oscila entre tons e focos sem entregá-los de maneira satisfatória. O resultado é uma experiência funcional, mas pouco memorável. Um episódio de transição que não se sustenta por mérito próprio. Eu sei o nome de todos. E eu sei de onde são. E a garota da trança? Abby. Tecnicamente, a produção da HBO mantém seu padrão lá em cima. Com uma direção competente, a fotografia captura a beleza desoladora e a trilha sonora de Gustavo Santaolalla cumpre sua função. Aqui não temos falhas técnicas óbvias, contudo falta brilho ou ousadia na execução que leva o episódio além do funcional. A competência técnica parece servir a um roteiro que luta para encontrar foco e profundidade. A técnica por si só não compensa as fragilidades da narrativa. Temos temas ricos como luto, vingança, trauma, comunidade e justiça, mas frequentemente são abordados de forma superficial. A série parece usar esses temas como motores convenientes para a trama. O resultado flerta com a profundidade, mas raramente mergulha nela, deixando a sensação de potencial desperdiçado. O terceiro episódio cumpre um papel claro de transição, se posicionando entre a tragédia da morte de Joel e o início da jornada de vingança. Funciona como uma ponte necessária, de respiro e reorientação, e essa função define suas virtudes e limitações. O capítulo cumpre sua função básica, mostra o estado emocional de Ellie, apresenta a dinâmica de Jackson, introduz os Serafitas e prepara o terreno para Seattle. Os elementos necessários estão presentes e a qualidade técnica é sólida. Contudo, raramente vai além dessa funcionalidade para atingir a profundidade emocional e temática dos melhores episódios da própria série. O tratamento do luto parece superficial, a dinâmica comunitária tem inconsistências, a motivação para a vingança carece e a introdução de novos elementos dispersa o foco. Fica a sensação no episódio que serve como uma engrenagem na narrativa maior, mas não brilha por si só como outros episódios. É necessário, mas não memorável. Competente, mas não excepcional. Resta a esperança de que, cumprida sua função de ponte, a série recupere equilíbrio e nos episódios seguintes, quando a caçada de Ellie por Abby começar e os temas aqui esboçados forem explorados. Por ora, temos um capítulo funcional, mas aquém do seu potencial.